Meus irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Vamos louvar o nosso Deus? O hino está na projeção. Perto quero estar. Vamos lá? Perto quero estar. Acabamos de louvar, o hino diz assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você que está me ouvindo pelo canal da igreja, você não é apenas servo, você é amigo de Deus, se você, se render a Cristo. Nós que estamos aqui no presencial, já estamos rendidos ao Senhor e estamos juntos louvando ao nosso Deus. Como é muito bom, né, irmão? Estar aqui. Nós vamos orar ao nosso Deus. Quero convidar a vir aqui à frente a irmã Luciana para estar orando ao Senhor nesse instante, pelo culto que já começou, pela vida de cada um que está aqui. Você que está na internet, pela sua vida também. Ela vai orar pela tua vida, vem, irmã? Orar pelas nossas vidas, por favor. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja no lar de vocês e com toda a sua família. Senhor Deus, eu agradeço pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, louvando e adorando o teu santo nome. Abençoe todos os lares, Senhor. Traga pessoas para te adorar e te louvar à noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque ainda somos privilegiados de poder falar e profanar sua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te agradeço pelo pão, pelo ar que respiramos e pela palavra que vai ser administrada pelo nosso pastor Aldo, aqui na Igreja Missionária Batista. Muito obrigada, Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Atos 1, de 1 a 8. Vamos abrir a Bíblia, Atos 1, de 1 a 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, misericórdia. Atos 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restauraste o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber o tempo ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Meus irmãos, Deus quer o crescimento da sua igreja. Fala comigo. Deus quer o crescimento da sua igreja. Meus irmãos, a igreja não pertence a nenhum homem, a nenhuma mulher. Por isso que eu falo sempre para os irmãos aqui. Às vezes os irmãos não entendem, né? Não é que eu estou querendo ser prepotente,
a igreja não é do pastor Aldo, ela é de Jesus, é de Deus. Agora nós somos a igreja que formamos o corpo de Cristo, temos que fazer a diferença. E porque há muitas igrejas na face da terra e vai surgir mais. Por quê? Porque o ser humano é uma pessoa, é uma geração complicada. Cada um quer mandar, quer ser o dono da verdade. Poucos querem aprender com o Senhor, poucos querem ser humildes. E tem mais, está se fazendo hoje em dia cabide de emprego da igreja. Então alguém se tentou, pastor, fundou a igreja e aí forma uma igreja que é um cabide de emprego, é o seu dinheiro, o seu salário. Não é isso igreja, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo, por isso Deus quer o crescimento da sua igreja. Como que nós vamos fazer a diferença entre tantas identidades se não conhecer a palavra do Senhor? Quem escreveu o livro de Atos? Vocês sabem? Estão lembrados? Lucas escreveu o livro de Atos. Então ele narra aqui a história da igreja primitiva. O livro Atos quer dizer a igreja em ação. A igreja, repito, aqui no canal e para vocês presentes, a igreja somos nós. E precisamos entender o movimento que Deus quer para a nossa vida. Atos dos Apóstolos, os movimentos, a igreja em movimento. Não podemos parar. Se ficarmos parados, não haverá como divulgar, anunciar, proclamar as verdades de Cristo. Mas a nossa mente absorve tantas coisas dessa terra e ficamos estagnados, preocupados com nossos problemas, preocupados com as nossas enfermidades, com nossas dívidas que nós criamos, e aí nós não anunciamos. E o segredo do sucesso para a igreja crescer é anunciar as boas novas. Deus não quer dinheiro, porque Ele é o dono de tudo. Deus quer vidas consagradas, regeneradas, transformadas nele. Por isso que a igreja tem que crescer, porque ela é a agência do povo de Deus. Deus quer o crescimento da sua igreja. Quando Lucas escreveu esse livro de Atos, foi mais ou menos no ano 60, 61, 63, depois de Cristo. Para que nós pudéssemos ter hoje uma experiência da palavra e aplicar a nossa vida. Olha o que ele fala aqui. Jesus apareceu vivo. Ele apareceu vivo e falou do mandamento do Espírito Santo. Nós adoramos um Deus que é um Deus criador, um Deus presencial, Emmanuel, Jesus Cristo, e um Deus consolador do Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus em três manifestações. Mas o homem que gosta de complicar começa a gerar muitas interrogações e querer colocar Deus no canto da parede. Às vezes, o que Deus quer de nós? Que nós façamos a sua palavra se espalhar entre as pessoas. O crescimento da igreja depende de nós. Cada um de nós temos uma missão: fazer se cumprir o mandamento. Qual o mandamento? Ele falou: ide por todo mundo. Esse é o mandamento, está lá em Mateus, que nós conhecemos, Lucas, Marcos também. Então a igreja deve crescer como uma família
organizada, uma família focada no patrono da igreja. Quem é? O próprio Deus, Cristo. Então, eu preciso captar a mensagem e colocar na minha mente. O que Ele quer que eu faça? Que eu me movimente, que eu trabalhe para Ele. Repito, pastor não é profissão, pastor é vocação. Mas hoje em dia, pastorado virou profissão. Por isso muitas pessoas estão revoltadas, pessoas saem das igrejas, ficam desigrejados. Por quê? Não querem mais a comunhão. Está errado. Tem que estar na comunhão. Qual o segredo? Focar a cabeça, o coração, a mente em Cristo, o pastor da igreja. Então Deus quer o crescimento da igreja no sentido numérico, espiritual. Mas o que temos que fazer? Fazer a nossa parte. A nossa parte não é somente frequentar o culto, frequentar uma escola dominical, ou cumprir a tabela religiosa de entregar o dízimo, entregar a oferta dominicalmente, trazer uma cesta básica. Não é esta a nossa tarefa. Isso é um complemento dela. A missão nossa é pregar a palavra de Cristo. Mas Aldo, como vou pregar que ninguém quer ouvir? Você já falou? Então, se falou, não quer ouvir, vai para outra pessoa que quer ouvir. Alguém vai querer ouvir de Jesus. Mas como pregar para quem está triste e revoltado com pastores e com igrejas? Como pregar? Tratar essa pessoa com amor e com mansidão. É o segredo do sucesso. A igreja ela tem que crescer como uma família. Como é que é a nossa família? Não tem sua dificuldade na família? Não tem? Tem. Como é que ele trata? Ele trata com educação, com disciplina, não é assim? Uma coisa é a igreja, com comunicação, diálogo, trazer para a razão, orientação. Sem dependência de Deus, a igreja não cresce. A igreja só vai crescer se cada um de nós tiver na nossa mente a dependência de Deus. Não é ter medo de Deus, não é ter medo, mas é depender de Deus, é confiar na sua providência, saber que Ele está no controle de tudo. Este é o segredo do sucesso, meus irmãos. Esse é o detalhe para o nosso crescimento espiritual. E a igreja crescer para se cumprir, como está em Atos 1:8, né? Ser minhas testemunhas, porque já desceu sobre nós o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Fala comigo. Eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Agora, por que você está com medo de sair e falar de Jesus? Ah, é porque alguém não quer ouvir. Não, ora a Deus e pede força e vai. Fala de Jesus, não é da igreja. Fala de Cristo, mostrar o amor de Cristo. Uma pergunta: quem é mais importante na igreja? Jesus Cristo, né? Porque é o cabeça da igreja. Alguns dão mais importância para que o pastor é mais importante, né? Assim, porque é na visão material, é na visão social, porque a igreja é composta de pessoas, a parte de sociabilidade social e a parte espiritual, mas o mais importante da igreja é Jesus Cristo. O pastor é importante na igreja, é importante como um ser líder. Mas se esse pastor manipula você, já perdeu a identidade
cristã. A função do pastor não é manipular a igreja, é ensinar a palavra e fazer que cada irmão compreenda e se torne um discípulo de Cristo. Olha aqui, ser meio testemunhas. Ser testemunha de quem? Do algo? Não, de Cristo. Não é? É por esse caminho que a igreja cresce. A igreja só cresce quando nós somos testemunha de Cristo, não testemunha do pastor, não testemunha da minha entidade, mas de Cristo. Como que eu posso curar, ajudar uma pessoa machucada que saiu do Evangelho? É um desafio muito grande. Ou de qualquer outra religião, como posso curar? É com o óleo santo, é com o amor de Deus, é com a palavra que transforma, é mostrar o caminho que é Cristo. A pessoa diz: mas eu fiquei naquela igreja 5 anos, fiz de tudo naquela igreja, entreguei cesta básica, varri a igreja, fiz limpeza, fiz tudo, mas agora eu não quero mais saber. Por que não quer mais saber? Porque eu entrei em discordância com alguém lá, seja o pastor, seja algum irmão. Então eu não consegui nem mais passar na frente daquela igreja que eu me lembro. Qual a cura para isso? A cura, sabe qual que é? É o auto perdão. É o perdão. Porque você também tem problemas com você, pratique o auto perdão. Outra situação é você buscar resolver o problema com quem te feriu, ou alguém que você feriu. Pedir perdão. A outra solução é você voltar para a casa do Pai. Não seja filho pródigo, volte para a casa do Pai. E na casa do Pai há muitas moradas. Então a igreja tem que crescer na proclamação da palavra de Cristo, no amor, na fé e na esperança. Mas a igreja somos nós. Se eu ficar aqui de braços cruzados, só olhando você, não vai ter mensagem, tem que falar. Então eu sou apenas um instrumento, e a igreja é o instrumento de pregar a palavra de Cristo. Mas nós estamos com os problemas muito sérios para resolver na face da terra, e temos muitas igrejas, mas poucos testemunhos de Cristo, poucas mensagens de amor, de restauração. Qual é a sua função, irmão? Qual é a nossa função aqui, irmãos, presencial? É fazer a diferença nessa cidade. É aprender a deletar a maldade do nosso coração, aprender a perdoar, aprender a nos perdoar, amar quem nos persegue. É fazer o que está no texto bíblico. Então Lucas nos convida a pensar: até o dia que foi levado para cima, ele foi embora. Jesus voltou para o seu trono. Versículo 4: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem. Teve uma ordem: não se ausentem de Jerusalém. Atos 1:4, teve uma ordem: não se ausente, não saia daí, fica aí. Obediência. Só haverá crescimento, né? Se nós obedecermos ao pastor, não, a Cristo. O pastor, como líder, deve haver obediência de ambos os lados, tanto o pastor como a ovelha, comunhão. Mas a obediência aqui é a Cristo. Falou: fica em Jerusalém. Mas que expressam a promessa do Pai, a qual disse: a mim ouviste. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados
no Espírito Santo. Meus irmãos, todo cristão que é realmente crente em Cristo já é batizado no Espírito Santo. Agora o falso crente não. Mas quem realmente é cristão, obediente ao Senhor, já recebeu o Espírito Santo no seu coração. Mas por que há tantos cristãos que têm o Espírito Santo tão afastado do Evangelho? Não é verdade? Da igreja. Até pastores que não querem mais saber de igreja. Uai, aconteceu com esse cidadão ou com essa cidadã que tiveram um cargo elevado na comunidade, agora estão fora. Aconteceu, faltou o quê? Faltou uma experiência pessoal com Cristo. Eu sempre falo aqui para os irmãos, por isso eu sempre falo: a salvação não está em nenhuma igreja. Deus quer o seu coração. Mas a religiosidade nos coloca numa caixinha. A gente fica no viver de robô, faz o que se manda, mas não observa a palavra. O que é que Deus quer de nós? Uma vivência de comunhão plena com Deus. Repito, Deus quer que a igreja cresça, mas não confunda crescimento com inchaço. Lotar pessoas no ambiente às vezes é um inchaço, é um show. Não se trata aqui, nossa igreja, de show, se trata de buscar ao Senhor, é diferente. O ser humano é movido pelo show, pela motivação, normal, mas tem que haver a consistência. O que nos faz ficar de pé, o que nos faz permanecer com Cristo até a volta dele, é a nossa comunhão com Ele. Mas sem estudar a Bíblia, sem refletir na palavra de Deus, como haverá consistência? Não terá consistência. Você que está me ouvindo no canal do YouTube aí, se você é aquele irmão ou aquela irmã que já foi de alguma comunidade, está afastado, eu te convido a voltar. Volta para Jesus Cristo. Procure uma igreja que você possa aprender do Senhor, porque na reunião dos santos você e eu aprendemos, crescemos nesse processo que Deus quer para nós. Então não haverá uma igreja forte se não houver uma intimidade com o Senhor Jesus. O crescimento é espiritual. O livro de Atos é um livro que nos convida a pensar sobre o testemunho dos apóstolos e mostra o poder do Espírito Santo. Deus não mudou, Ele continua operando hoje, mas Deus não invade corações como o pastor pode invadir quando te manipula a fazer coisas que não está na palavra. Então temos que vigiar. Muitas vezes a culpa de muitos que estão afastados do caminho do Senhor é por causa do próprio pastor, porque ele manipula e não ensina a palavra, para que todos venham ter esclarecimento, ter clareza e compreender o texto. O livro de Atos nos convida a pensar no testemunho dos irmãos lá em Jerusalém. A ordem foi: fica em Jerusalém. Chegou o Covid-19, fica em casa, usa máscara, álcool gel, não é assim? Não ficou em obediência, para quê? Para não morrer. Olha, e para obedecer a Jesus, ficaram em Jerusalém, porque havia uma promessa. Deus não se esquece de nós em nenhum momento. Irmãos, vamos entender
que Deus quer nos usar neste tempo. Deus quer nos usar agora, hoje. Deus quer usar as irmãs, quer usar os irmãos, quer usar os jovens na obra dele, falando do seu grande amor. Aproveite o tempo. Repito, não é você falar da religião da sua igreja, mas falar de Jesus Cristo, falar que Ele é amor, que Ele cura, salva e liberta, e que Ele veio preparar para nós uma morada eterna nos céus. É mostrar a palavra. E ao vir para o templo, a igreja, é manter essa comunhão de crescimento. Porque não é trazer as pessoas para serem uma pessoa que fica na mão do outro, não. É que tem que ter visão de entender, compreender o texto, para poder produzir. Eu vou trabalhar numa empresa X, chego lá, não sei a função de operar na máquina. Eu vou aprender a operar na máquina. Depois que eu aprendi, o que eu tenho que fazer? Trabalhar, porque eu aprendi. Igualmente a vida cristã. Eu venho para o templo, como estamos aqui reunidos, felizes, estamos aprendendo. Mas se eu aprendo aqui e não coloco em prática, meu irmão, não vai fluir. Não vai fluir, irmãos. Então não aprendemos. É preciso aprender. Para isso, precisa colocar em prática. Então você passa na igreja 20 anos, escutando o pastor falar, vira e pregar, e você não vai pregar, você não aprendeu. O jovem se alistou no vida militar, e nunca pegou numa arma. O jovem, ele vai aprender a pegar naquela arma, vai ser orientado, instruído, assim. Depois de passar o quê? Vai ficar bom de usar aquela arma, aquela instrução. Ele aprendeu a manusear aquela ferramenta de trabalho para proteger a nação. Você não nasceu dirigindo o carro, quer aprender a dirigir, a autoescola, não é assim? A prática, irmão, é a prática. A vida cristã é feita de prática. Se não praticar, não haverá o crescimento da igreja. Não adianta ficar somente olhando, orando e sendo bonzinho. Temos que praticar. Jesus então praticou. A melhor aula é olhar para o melhor professor, a gente se espelhar em Jesus Cristo. Jesus Cristo era Deus? Sim ou não? Era Deus. Mas era Deus porque era. Beleza. Era Deus. Como é que ele fez? Não orava todo o tempo? Não estava orando? Estava orando porque tinha um relacionamento com o Pai. Então, essa é a diferença, irmãos, é a prática, é fazer acontecer. Então, às vezes nós queremos cobrar de alguém, a gente não faz. A gente quer cobrar de alguém, a gente não faz. O pastor quer cobrar da igreja para ser dizimista, e o pastor não é dizimista. O pastor não dá nem sequer uma oferta, mas ele cobra, o dízimo do Senhor, cobra, e ele não dá nem o dízimo, nem a oferta ele dá. Como é que pode acontecer isso? Logo, o crescimento dessa igreja é um inchaço. É preciso abrir a consciência para entender o que a palavra de Deus nos ensina. Deus quer que a sua igreja cresça. Amém? Amém. Mas não vai crescer
se nós ficarmos de braços cruzados, ou deitados, ou assentados, tomando nosso cafezinho aqui na igreja. Ah, um cafezinho gostoso, com manteiga, que legal. Iogurte, que maravilha. Ah, vai ter hoje pastel. Não, Deus quer que a gente faça alguma coisa. Aí eu quero minha igreja crescer. Mas estou fazendo o que para a igreja crescer? Efésios 1:22. O apóstolo Paulo ensina que a igreja é o corpo de Cristo, e ele mostra que Jesus é a cabeça da igreja. Efésios 1:22. Eu vou ler em duas traduções. Fala assim, a tradução em imprensa bíblica. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A outra versão diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Verso 23. Então, a cabeça da igreja é Cristo. Paulo fala mais para frente, em outros capítulos. Ora, se a igreja é composta de pessoas, e se eu sou parte do reino de Cristo, o que tem que fazer? Desenvolver a obra de Cristo. Então, esta igreja que eu estou falando agora aqui, missionária, está de parabéns, porque vocês têm feito isso aqui entre nós. Eu fiquei sem estar com vocês quase 6 meses, e vocês não fecharam a igreja continuou, porque vocês têm um foco, e estão de parabéns. Qual o foco? É Cristo. Por isso que eu sempre ensinei para os irmãos: se eu não voltar mais aqui, a igreja vai continuar. Mas como? Sem pastor? Não, com vocês, porque o pastor é Cristo. O pastor é Cristo. Vai vir alguém para liderar, sim, mas não podemos intimidar, porque Cristo está conosco. Então, a cabeça é Cristo. Então Deus quer que essa igreja cresça ainda mais em número e em espiritualidade. Como fazer isso, Aldo? Vivendo uma vida de atividade, buscando fazer cada vez mais a vontade do Pai, saindo dessa mentalidade de falta de motivação, que a motivação já está conosco. O Espírito Santo já está conosco. O que Ele quer de nós? Que nós possamos colocar em prática tudo que Ele preparou para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde hoje para todo eterno. Vamos louvar o hino para concluir, que é Ele Exaltado, não é isso? Ele Exaltado. Queremos agradecer aos irmãos pela presença aqui nesta manhã e lembrá-los: à noite venham, tragam seus amigos, ofereça carona para que eles possam estar aqui conosco, porque às vezes nós não temos alguém aqui que diz assim: eu não tenho como pagar passagem, não tenho dinheiro. Aí você oferece carona e traz para louvar o Senhor, ok? Vamos fazer nossa parte. Não quer vir, não vem, mas você convida e traz para aprender da palavra de Deus, amém? Vamos orar para encerrar. Muito obrigado pelo teu grande e imenso amor, Jesus, pela essa oportunidade que o Senhor nos concedeu por estarmos aqui na tua presença, mais uma vez aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor e aplicando nos nossos corações. Abençoa a tua igreja aqui reunida, e que o amor de Jesus seja com esse povo aqui, hoje para todos sempre. Amém.